Fala, gente bonita! Como diz o professor Valdir Imbróis, e bem-vindos de volta para a nossa aula de número 36, cujo tema é mobilidade urbana. Bom, se você está estudando para o Enem, você já deve ter visto o tema de mobilidade urbana aparecendo em listas de sugestões de temas, em debates sobre meio ambiente, infraestrutura urbana, enfim. Esse é um tema muito pertinente. É surpreendente que o Enem ainda não tenha abordado, porque é um problema relacionado a os direitos dos cidadãos dentro das cidades e que há muito tempo vem sendo debatido em diversas esferas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de mobilidade urbana para ampliar o seu repertório sociocultural associado a essa temática. Lembrando que mobilidade urbana é um tema que já apareceu aqui nas nossas aulas, apareceu na aula de número 17, que eu lecionei sobre infraestrutura urbana. Lá na aula 17, a gente falou sobre a divisão da infraestrutura urbana em algumas áreas e a mobilidade foi uma delas. O repertório que a gente utilizou foi o plano de metas do Juscelino Kubitschek. Então, se você ainda não viu a aula 17, volta lá, assiste a aula 17, em que a gente fala de infraestrutura urbana de modo geral, e depois volta aqui para ver o recorte específico da mobilidade, certo? E se você ainda não segue o canal do professor Rafael Reis, segue a gente, segue a playlist dos Bruxões da Redação, para que você consiga acompanhar todo o nosso curso e ter uma redação de excelência lá no Enem. Vamos agora aos nossos repertórios de hoje. Hoje a gente vai falar de 3 repertórios socioculturais para redações sobre mobilidade urbana, pensando na mobilidade urbana de uma forma geral, sem associação com outros eixos, como, por exemplo, a questão de meio ambiente, tá? Nosso primeiro repertório é o direito à cidade. O segundo repertório fala um pouco sobre as manifestações populares de 2013 e o nosso terceiro repertório vai trazer de volta um autor que já foi apresentado aqui no nosso curso. Lá no início, quando a gente falou de cidadania, em que a gente tinha as cidadanias mutiladas, a gente não vai retomar esse conceito hoje, vamos retomar só o autor, que é Milton Santos, falando sobre o conceito de centro e periferia. O nosso primeiro repertório sociocultural fala de um conceito chamado direito à cidade, que também dá nome ao livro de um sociólogo francês chamado Henri Lefebvre. O que ele fala sobre o direito à cidade? Esse autor fala que o direito à cidade é o direito de não ser excluído, ou seja, você precisa desfrutar dos benefícios que os centros urbanos oferecem, você precisa ser incluído dentro da sociedade, sentir-se incluído dentro do coletivo, e você precisa também participar das decisões relacionadas. Você, quando eu digo você, são os indivíduos, os cidadãos, precisam participar das decisões relacionadas aos centros urbanos. E isso acaba sendo prejudicado quando a gente não tem uma mobilidade urbana de qualidade. Por quê? Porque quem está, por exemplo, localizado nas periferias acaba não desfrutando de maneira igualitária de tudo que os centros urbanos oferecem, porque muitas vezes saúde de qualidade está localizado no centro e não na periferia. A maioria dos empregos está localizada nos centros e não nas periferias. Fora todos os outros direitos, como educação, lazer. Então, não há, de fato, nem todo mundo desfruta desse direito à cidade de maneira igualitária, devido à falta de mobilidade. Se houvesse uma mobilidade de qualidade, o indivíduo se deslocaria efetivamente dentro dos centros urbanos, desfrutando e tendo direito a todos esses benefícios de maneira igualitária. Mas não é o que acontece. Se a gente pensar na mobilidade, que é se deslocar dentro dos centros urbanos, o deslocamento ele precisa ter uma quantidade adequada à população de veículos públicos, o valor
do transporte público precisa ser adequado, é preciso que haja diversidade de modais para que a pessoa escolha aquele que melhor se adequa à sua rotina, aos seus horários, à necessidade de tempo de deslocamento, enfim. A gente, quando fala de mobilidade urbana, a gente não está falando só de transporte público, a gente está falando também, por exemplo, de uso de alternativas como bicicletas que necessitam de ciclovias, a gente está falando também da mobilidade de diversos grupos sociais, né? Jovens, adultos, idosos, pessoas com alguma deficiência, todo mundo precisa de se deslocar de maneira qualitativa dentro dos centros urbanos. Além disso, tem também a questão do tempo que se gasta entre centro e periferia e da qualidade do deslocamento. Né? As calçadas são adequadas ao deslocamento, as ciclovias em todos os espaços, os ônibus, metrôs e demais transportes coletivos têm qualidade, têm conforto, enfim, então todas essas discussões entram dentro do direito, do debate sobre direito à cidade. Se você não desfruta de uma mobilidade de qualidade, consequentemente você não desfruta da cidade de maneira adequada, certo? E por fim, né, aqui o autor coloca que as decisões em relação aos espaços urbanos precisam ser tomadas coletivamente, que todos precisam participar. Se você não desfruta desse espaço de maneira adequada, consequentemente você também não consegue participar das decisões relacionadas a esses espaços. Então, é a negação de um direito que acaba levando à negação de outros direitos, certo? Em seguida, o nosso segundo repertório fala sobre as jornadas de junho de 2013, as manifestações populares de 2013 que se espalharam pelo Brasil e foram um grande levante de reivindicações associadas a pautas multidisciplinares. As manifestações de 2013 elas tiveram uma motivação que foi originada na Primavera Árabe. O que motivou no Brasil a primeira manifestação foi uma reivindicação de movimentos estudantis relacionada, movimentação relacionada ao aumento do preço do transporte público. Era uma manifestação que já tinha ocorrido em outros anos, em outras situações de aumento, mas que não tinha ganhado a repercussão que ganhou em 2013. Em 2013, então, houve essa notificação do aumento do valor da passagem do transporte público. Movimentos estudantis acabaram se manifestando publicamente, né, reivindicando que esse aumento não ocorresse, e essas manifestações acabaram incitando mobilizações em outros locais do Brasil. Por fim, as manifestações estouraram a bolha da mobilidade e passaram a se relacionar também com outras pautas que estavam insatisfatórias para a população. A população começou a questionar temas relacionados à educação, saúde, saneamento, segurança pública, participação política, enfim. Então, as pautas foram amplas, mas o debate sobre a qualidade da mobilidade do transporte público e do deslocamento dentro da cidade foi o que motivou as manifestações populares em São Paulo, que foi a primeira cidade a iniciar esse levante. As manifestações ficaram muito conhecidas porque mais de 500 cidades aderiram às manifestações e, como eu disse, as pautas extrapolaram a questão da mobilidade e várias outras demandas começaram a ser questionadas para que a população pudesse manifestar sua insatisfação em relação aos serviços oferecidos e aos direitos que não estavam sendo garantidos aos indivíduos do Brasil, certo? Então, esse foi o nosso segundo repertório, se relaciona com mobilidade urbana, porque foi a mobilidade que levou, né, que iniciou o questionamento. E um lema que ficou muito famoso em relação às manifestações populares era não é só 20 centavos, né? Porque na época haveria um aumento de 20 centavos e a questão não era apenas os 20 centavos, mas uma série de outras problemáticas associadas à falta de qualidade do transporte público, a um transporte público ineficiente, que não tinha diversidade, poluente, com ausência de modais,
com um preço elevado, que não chega a todos os espaços dos centros urbanos, enfim. Então, a questão da mobilidade é muito ampla, iniciou esse debate e expandiu para outras áreas. Por fim, a gente volta no Milton Santos, que foi um autor que apareceu lá no começo do nosso curso. Ele falava sobre cidadanias mutiladas, né? Indivíduos que não estão desfrutando dos direitos que estão sendo garantidos. É claro que as cidadanias mutiladas acabam funcionando aqui também, porque também temos indivíduos que não estão desfrutando efetivamente dos seus direitos, mas caso você queira usar esse repertório, volta lá na aula de cidadania para você assistir e absorver a bagagem, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito de centro e periferia. O que acontece? O Milton Santos fala que há no Brasil uma segregação socioespacial, né? Indivíduos que estão nas periferias, que estão vulnerabilizados, né, que pertencem a classes sociais vulnerabilizadas, eles estão segregados do espaço urbano porque uma série de direitos, garantias, e elementos, né, oferecidos pelo poder público estão localizados nos centros, saúde, educação, e acaba que a mobilidade nesses espaços não é efetiva. Para explicar isso, ele traz o conceito de urbanização do Brasil. Ele fala que a nossa urbanização, além de ocorrer tardiamente, né, ela ocorreu depois de outros países, ela também foi acelerada e desorganizada. A quantidade de gente que passou a habitar os centros urbanos era desproporcional ao desenvolvimento dos serviços públicos. Dentro desses serviços públicos, a mobilidade está entre eles, né? A gente tem saúde, educação, saneamento e a questão da mobilidade. O que acontece? Uma mobilidade ineficiente faz com que haja desigualdade no acesso aos direitos básicos e a condições de vida adequadas, certo? A mobilidade urbana, ela demanda tempo e ela demanda recursos. Consequentemente, se um indivíduo está em uma situação vulnerabilizada, os recursos que ele necessita para se deslocar acabam impactando mais a sua vida, certo? A mobilidade urbana, então, impacta no tempo que ele vai levar para chegar até o trabalho, na qualidade do deslocamento, então pode ser que esse indivíduo em um deslocamento com uma qualidade muito ruim ou que demore muito tempo, isso custe saúde física desse indivíduo para se deslocar na ida e na volta do trabalho, enfim. Então a mobilidade urbana, ela impacta na qualidade de vida do indivíduo e impacta também nas condições financeiras, uma vez que um serviço de qualidade ruim e preço elevado impacta na saúde física e na saúde financeira desse cidadão, certo? Bom, em relação aos repertórios socioculturais de mobilidade urbana, são esses três que a gente trouxe. Temos o quarto repertório associado ao Juscelino Kubitschek lá na aula de infraestrutura urbana, e como eu disse, vários repertórios apresentados em outras aulas de outros eixos podem se relacionar, uma vez que a gente viu que quando falamos de temas, né, de temas anteriores, de frases temáticas, a gente viu que o Enem gosta bastante de fazer a associação entre eixos. Então, não cobrar só a mobilidade urbana que está associada à infraestrutura urbana, mas associar isso a questões ambientais, por exemplo, ou associar isso a questões minoritárias. Então, é possível que haja a associação entre eixos, fazendo com que você precise mobilizar conhecimentos de mais de uma área para elaborar a sua redação. Então, não deixe de assistir às aulas anteriores. E, por fim, queria dizer que ainda dá tempo de você adquirir o plano de acompanhamento pedagógico dos bruxões da redação, em que nós corrigimos as suas redações e te damos um feedback, tanto escrito quanto oral, né, através de um áudio, apontando os erros e as potencialidades do seu texto para que você atinja a nota máxima. Se você tiver alguma dúvida, o link está na descrição do vídeo. Se você gostou dos repertórios, curte o vídeo, comenta, fala pra gente qual é a sua aposta em relação ao tema do Enem deste ano, encaminhe o vídeo para os seus amigos e a gente se vê na próxima aula. É nóis que voa, bruxão!